Pressão internacional em cima de Nicolás Maduro aumenta cada vez mais, com carta de ex-governantes da América Latina em direção a Biden cobrando pressão em cima do presidente da Venezuela. A OEA, Organização dos Estados Americanos, também pedindo atitudes de Nicolás Maduro e até uma insatisfação do regime bolivariano em relação à postura brasileira, alegando ali que esperava outra posição do governante do Brasil. O que será que vai rolar na Venezuela? Lembrando que, apesar de toda essa grande pressão internacional, existem dois países que podem ser um peso na balança bem favorável para o Nicolás Maduro. Enquanto isso, galera, a gente tem revelações importantes dos Estados Unidos, alegando que, em caso de um ataque do Irã contra Israel, as consequências serão catastróficas e, aparentemente, pelo deslocamento dos militares, eles realmente têm certa... Não é só falar por falar. E, enquanto isso, a gente tem a Ucrânia consolidando sua posição em Kursk, derrubando uma ponte importante que conectava tanto socialmente como do ponto de vista de equipamentos a Rússia à região que foi invadida pelos ucranianos, mas uma grande preocupação. Sim, há um risco nuclear, tanto em Zaporizhia como também na usina de Kursk. A IEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, já demonstra grande preocupação. Será que, de fato, o pessoal da Ucrânia vai atacar essas usinas nucleares? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem um assunto bem relevante aí pra gente tratar. A gente sabe, pessoal, que a pressão em cima do Nicolás Maduro, ela está gigantesca, até porque os três principais mediadores da América Latina entre o Nicolás Maduro e a comunidade internacional meio que já estão, entre aspas, cansando da situação. O México, por exemplo, de López Obrador, já até mesmo abriu mão das negociações, alegando que enquanto a Venezuela não apresentar as atas eleitorais, não tem muito mais o que ficar debatendo, enquanto o Colômbia de Gustavo Petro e o Brasil do Lula começam a dar algumas declarações polêmicas, alegando que sim, a Venezuela deve explicações para a comunidade internacional e coisa que vale. Inclusive, até citei para vocês na nossa introdução que o Maduro, por meio de interlocutores, está alegando que não esperava essa posição do Brasil, alegando que o Brasil ele vem aí compartilhando nas redes, uma pressão para apresentação das atas muito maior do que era esperado. Aparentemente, era o que a gente percebe, pelo menos na minha visão, tá? Que com as declarações do Lula, o Lula ele quer se consolidar como uma liderança, talvez não só da América Latina, mas uma liderança global. E consolidar o papel de intermediador na América Latina seria essencial. Por isso que muitas vezes, até numa linguagem mais coloquial, né, entre aspas, ele passou pano para atitudes de Daniel Ortega, passou panos para a atitude de Nicolás Maduro e tentava sustentar essa posição no limite. No caso, esse no limite da Nicarágua já foi, né, já teve um rompimento das relações diplomáticas. E agora, no caso da Venezuela, o limite está indo. Sim, o Lula falou que não reconhece o Maduro como presidente da Venezuela e espera a apresentação das atas. Até falou da proposta de uma nova eleição, falou de um governo de coalizão, por exemplo, dando o exemplo do Brasil, né? Pô, o Brasil conseguiu, segundo ele, né? A gente tinha um cenário muito polarizado, então quando eu assumi a cadeira de presidente, eu sabia que tinha que agradar também a oposição. Então coloquei alguns ministros mais de direita, mais conservadores, mais liberais, claro, segundo a visão do Lula, né, sobre o feito. A questão, galera, é que eu acho que não existe uma polarização na Venezuela. Existe uma disputa jurídica na Venezuela. A situação da Venezuela é muito mais grave, com uma insegurança jurídica e com fortíssimas suspeitas de fraude eleitoral. Então, eu acho muito difícil um governo de coalizão entre a Corina Machado ou Edmundo Gonzalez e o Maduro, por exemplo. E em caso de novas eleições, os dois lados negaram. A Venezuela falando que seria um intervencionismo estrangeiro, alegando que, por exemplo, quando a gente teve o Bolsonaro alegando que foi fraude eleitoral no Brasil, não teve uma nova eleição. Falou também do acordo de paz da Colômbia, em que a Venezuela é mediadora e que não fica dando pitacos sobre como gerir a questão na Colômbia para o Gustavo Petro, e alega que a questão da Venezuela tem que ser respondida pelos venezuelanos. A Maria Corina Machado também falou, poxa, a gente não aceita, porque a vontade do povo ela tem que ser respeitada. E se o Nicolás Maduro não concordar com a segunda eleição? A gente vai fazer a terceira, a quarta, a quinta, até o momento que ele aceite o resultado eleitoral, que vai ser ele ganhou, aí pronto, as eleições são válidas. Ou seja, aparentemente nenhum lado aceitou a proposta. E eu acho que o Lula sabe disso, tá? E aí, muito possivelmente,
penso eu, as coisas mudam muito na geopolítica, né? Ele vai ver que não vai ter um acordo entre situação e oposição, o Nicolás Maduro conta com o apoio do exército, vai ficar no poder, e aí a gente tem que ver como que vai se desenrolar a situação. Porque, como eu falei, aliás, vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho, China e Rússia são grandes aliados da Venezuela, inclusive já reconheceram o Nicolás Maduro enquanto presidente, e a Venezuela vai participar da reunião dos BRICS, a próxima que vai acontecer, e é um dos fortes candidatos para fazer parte da organização. O Brasil não vai reconhecer o Nicolás Maduro, sendo que China e Rússia reconhecem e a Venezuela possivelmente vai fazer parte dos BRICS? Fica uma situação um pouco complexa, Vamos colocar assim. Mas a pressão, por exemplo, de ex-líderes, por exemplo, principalmente de direita, né? O Álvaro Uribe, por exemplo, da Colômbia, o Guillermo Lasso do Equador, o Maurício Macri da Argentina, eles já tinham enviado uma carta ao Lula, exigindo que o Lula pressionasse o governo Maduro por uma transparência, por uma volta à democracia. O Lula nem respondeu a carta. Agora eles mandaram uma outra carta, só que agora para o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Porque lembrando, Biden, ele tinha falado que ele concordava com a proposta de uma nova eleição na Venezuela. Aí os Estados Unidos, né, não, calma aí, como assim, né? Não, a gente não concorda, o Biden entendeu errado a pergunta, ele falou sim, mas sem saber o que ele estava falando. Os Estados Unidos quer que a vontade do povo venezuelano seja respeitada. O que muito possivelmente é um indicativo, não anunciaram oficialmente, tá? Mas que eles vão reconhecer o Edmundo González como presidente da Venezuela. Então a pressão com os Estados Unidos aumenta. Até porque os Estados Unidos, em conjunto com a União Europeia e com outros 21 países, incluindo o Uruguai, incluindo a Argentina, também assinou um documento garantindo uma pressão grande para uma transparência eleitoral, para a apresentação das atas eleitorais. As atas eleitorais, para quem não sabe, corresponde mais ou menos, vai ser o equivalente ao nosso boletim de urna, aqui nas urnas brasileiras, nas eleições brasileiras, que são amplamente vistoriadas pelos partidos de oposição, por membros da sociedade civil, por enfim, né? Pessoas que fazem parte da burocracia brasileira. O que ele quer é a apresentação das atas eleitorais para algum tipo de contabilização por um órgão independente. A própria OEA, Organização dos Estados Americanos, colocou isso, né? A OEA falou, ou fez uma resolução exigindo que as atas eleitorais da Venezuela fossem apresentadas, alegando que precisa respeitar a vontade popular e ter uma verificação imparcial dos votos. Professor, e se a Venezuela ela não corroborar com a decisão da OEA? Galera, de verdade, a Venezuela não faz parte da OEA desde 2019, muito por conta também do não reconhecimento das últimas eleições na Venezuela. Talvez se lembre de todo o entreveio que eu coloquei aqui para vocês, acerca do Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, se declarando como presidente da Venezuela, mas isso não sendo aceito pelo Nicolás Maduro e pelos seus aliados, enfim. Desde aquele contexto histórico, a Venezuela já não faz mais parte da OEA. Então assim, e convenhamos que mais sancionada pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, cara, não tem muito o que ser feito, tá? A questão é se vai perder o apoio dos seus parceiros da América Latina, como por exemplo, Brasil. Isso é uma coisa que ainda está sobre a mesa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que não são todos os países contrários ao Nicolás Maduro. E aí eu cito para vocês, por exemplo, a Rússia. Como eu disse, o Putin, ele convidou o Nicolás Maduro para participar da próxima reunião dos BRICS e possivelmente vai aceitar o país na organização. A Rússia recentemente realizou exercícios militares, tanto em Cuba como também na Venezuela. A proximidade entre Venezuela e Rússia aumentou muito nos últimos anos. E a própria China, a gente teve, pessoal, na sexta-feira mesmo, tá? Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, em conjunto com o embaixador chinês em Caracas, estabelecendo um acordo de cooperação para o fortalecimento de um mundo multipolar. Lembrando que essa reunião, segundo eles, dentre outros tópicos, discutiu como que China e Venezuela trocariam experiências para falar da superação de bloqueios econômicos, de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos, visto que são dois países extremamente sancionados pelos americanos. Outro ponto importante, galera, no dia 9, aliás, em setembro de 2023, a gente teve o Nicolás Maduro na China estabelecendo mais de 30 acordos comerciais. E vai lembrar que esse ano agora, 2024, China e Venezuela complementam 50 anos do reconhecimento diplomático entre os dois países. Ou seja, creio eu, tá, que o Nicolás Maduro, ele gostaria de ter o apoio dos países latino-americanos, mas não acho que, caso tenha sido fraude eleitoral, eu particularmente considero que sim, tá?
acho que deveria ter apresentação das atas, mas caso venha a se comprovar de fato as fraudes eleitorais, não acho que ele apresentaria as atas e romperia assim com a América Latina em detrimento de uma parceria forte com os chineses e com os russos, que, galera, convenhamos, são duas baita potências geopolíticas internacionais. Enquanto o ataque do Irã não vem, e lembrando que o Irã já falou, né, que vai ser um ataque de inteligência, até porque teve uma reunião com o Putin e o Putin exigiu, em troca de equipamentos, apoio geopolítico, até a China também, tá? Declarou apoio aos iranianos, alegando que o que Israel fez, matando Ismail Haniyeh no território iraniano, sem autorização do Irã, foi ferir a soberania iraniana, os limites territoriais do Irã, mas a Rússia tem uma proximidade muito maior, né, com os iranianos, pelo menos do ponto de vista militar. Só que o Putin exigiu que nenhum tipo de civil fosse ferido no combate. Então, o que dá a entender, pelas declarações do Ali Khamenei, do Pezeshkian, enfim, das principais lideranças iranianas, é que vai ser um ataque de inteligência. Não sabe-se se contra um ponto militar, se contra algum tipo de militar importante, alguma figura importante que seja contrária, por exemplo, aos iranianos, aos palestinos, enfim. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o Irã vai responder. Inclusive, o Hezbollah até compartilhou o vídeo, coloquei para vocês aí no vídeo de ontem. Os Estados Unidos, eles estão deslocando o maior contingente militar desde 1991, que é exatamente a data que a gente tem a Guerra do Golfo, entre Kuwait e Iraque, primeiramente, depois, né, se espalha aí por outras regiões. Mas o deslocamento desses equipamentos mostra, como por exemplo, o submarino nuclear, pessoal, o USS Georgia, o porta-aviões Abraham Lincoln e até mesmo o William Burns, que é o diretor da CIA, além de outros vários assessores instalados no Oriente Médio, que os Estados Unidos, pelas próprias palavras dos americanos, considera que o Irã vai sofrer consequências catastróficas se atacar Israel. O Israel Katz garantiu que, além dos Estados Unidos, ele também conta com o apoio de França e Reino Unido para se defender de futuras agressões iranianas. Será que é por isso que o Irã ainda não atacou? Ou será porque o Irã está esperando resolver algum tipo de acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza? É muito nebuloso, mas fato é que, além de tudo, você tem uma certa guerra psicológica contra Israel, porque estamos no meio do verão israelense, um baita calor, e convenhamos que talvez se eu fosse um hebreu, um israelense, eu não me sentiria muito confortável sabendo que o Irã vai atacar a qualquer momento, em andar em lugares públicos, em locais aí, enfim, tradicionais da religião judaica. Então pode ser também uma certa esperinha estratégica, para incomodar os israelenses. Para finalizar, pessoal, a gente tem a Ucrânia continuando utilizando equipamentos ocidentais na sua incursão em Kursk. A própria Rússia considerou, por exemplo, que recentemente, no ataque que a Ucrânia fez, que derrubou uma ponte extremamente estratégica, tanto para deslocamento de militares para futuramente, ou no momento mesmo, né, combater os ucranianos, que dominaram a região de Kursk, mais ou menos ali, tá? 1.000 km², tamanho do Rio de Janeiro, principalmente a cidade de Sudza, aquela ponte era importante para equipamentos, para munições e até mesmo deslocamento militares. Segundo a Rússia, foi com equipamento ocidental. A gente teve até parlamentar russo falando que isso aproximava o mundo de uma terceira guerra mundial, porque é o Ocidente que está financiando uma luta dentro da Ucrânia contra território russo. Isso não acontecia, galera, desde o começo da Guerra Fria. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve, galera, a Rússia considerando, a partir da sua inteligência, que o regime de Kiev está se preparando para um ataque com bombas sujas, ou seja, com material radioativo, muito possivelmente em Kursk, que tem a usina nuclear em Kursk, e também em Zaporizhia. Em Zaporizhia, não dá para esquecer que a gente teve na semana passada torre de resfriamento pegando fogo por um ataque que aconteceu. A Ucrânia acusa os russos de terem feito o ataque e a Rússia acusa os ucranianos de terem feito o ataque. Fato é que a usina de Zaporizhia hoje está num território que pertence à Rússia. Mas, claro, é a maior usina nuclear do continente europeu e originalmente pertencia aos ucranianos. Professor, mas por que a Rússia vai atacar? Por que a Ucrânia vai atacar? Então, a Ucrânia atacar, dá para entender, é uma coisa meio lógica, né, convenhamos, porque é uma usina nuclear no território da Rússia que poderia causar tragédia gigantesca para os russos. No caso da Rússia se atacar, você tem que acreditar na questão de um ataque de bandeira falsa, ou na verdade um ataque que realmente, né, um auto-ataque, para culpar os ucranianos e poder tomar medidas mais fortes,
Ou seja, ó, a Ucrânia está disparando contra uma usina nuclear, tanto em Kursk como em Zaporizhia. A nossa resposta vai ter que ser mais grave, que aliás foi a palavra oficial, né, de líderes da Rússia, colocando que se de fato esse ataque acontecer, vai ter que tomar algum tipo de medida mais drástica. A gente teve a própria Rosatom, galera, empresa russa, convocando o Rafael Grossi, para quem não sabe, o líder da Agência Internacional de Energia Atômica, para fazer vistorias, para ir tanto em Zaporizhia como em Kursk, verificar a situação no campo, alegando que a Ucrânia, segundo o serviço de inteligência, vai atacar essas posições. Por enquanto, não há risco nuclear, mas com a Ucrânia avançando em Kursk e com possivelmente já tendo feito ataque em Zaporizhia, é claro que há um risco de um ataque nuclear no território russo. E aí, pessoal, como será que a Rússia responderia a essa possível agressão dos ucranianos, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.